A oitava pesquisa ABMRA Hábitos do Produtor é o mais completo levantamento do perfil e dos hábitos de compra e de mídia dos produtores rurais brasileiros, seu envolvimento com as novas tecnologias e os meios de comunicação preferidos para informação pessoal e profissional. Para falar sobre as conclusões da pesquisa, recebemos aqui agora Ricardo Nicodemos, vice-presidente da Associação Brasileira de Marketing Rural e Agronegócio e coordenador da pesquisa. Ricardo, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa edição aqui do Agro em Foco TV Digital. Boa noite, Renata. Boa noite a quem nos acompanha. Muito bom estar aqui com vocês hoje para falar sobre a oitava pesquisa ABMRA Hábitos do Produtor Rural. Ricardo, a minha primeira questão justamente é sobre a abrangência dessa pesquisa, né? A gente sabe que tem muita especificidade, muitas regiões. Vocês procuraram falar com produtores que cultivam diversos tipos de culturas. Explica um pouco para a gente dessa metodologia. Claro, Renata. Bom, a pesquisa Hábitos do Produtor Rural, ela existe desde 1985. Portanto, ela está completando, nesta edição, 36 anos. Eu vou te dar alguns números em relação a essa edição. Foram aproximadamente 600 dias de trabalho desde o começo do planejamento da pesquisa, 45 profissionais envolvidos diretamente. Nós cobrimos 16 culturas, dentre café, milho, soja, hortaliças, laranja e outras mais. Cobrimos as 4 atividades de criação animal, então rebanhos de corte, leite, suínos e aves. Cobrimos 16 estados, foram 3.048 produtores entrevistados pessoalmente. O questionário tinha 273 questões e cada entrevista demandou aproximadamente 1h30. Então, é o maior e mais amplo estudo sobre hábitos do produtor rural que nós temos aqui no Brasil e eu diria a você na América toda em relação à dimensão de estudo de comportamento e hábito do produtor. Excelente. Então vamos esmiuçar um pouco aí desses detalhes, né, da pesquisa. O que chama a atenção realmente, a gente observa assim, um avanço sobre o uso da tecnologia. Mas a gente quer saber, estamos diante de um produtor rural mais conectado, mais voltado, ligado à tecnologia? Ainda há muito o que se fazer? Qual que é a dimensão que você pode dividir aqui com a gente? Claro, nós já tínhamos como expectativa encontrar o campo mais conectado e avançando nesse sentido da tecnologia. E aí o que nós identificamos, o que nos trouxe a pesquisa, é que 91% dos produtores de pecuária, por exemplo, têm acesso à internet. Quando nós falamos sobre o agricultor, esse número vai para aproximadamente 88% dos produtores têm acesso à internet. 57% desses produtores, dos dois produtores, agricultura e pecuária, eles acessam, em média, 15 vezes por dia a internet. E todas as informações que nós levantamos nos mostra, sim, um produtor que está a caminho de uma posição de tecnologia, de conexão, e andamos a passos largos. Mas nós ainda temos um grupo de produtores que estão iniciando, que ainda caminha para a tecnologia, caminha para se manterem conectados, eu diria. E existe uma relação, por exemplo, né, em relação a isso com o tipo de cultura, por exemplo, as principais commodities, é um produtor mais tecnificado, com mais proximidade com a tecnologia também, né, sobretudo, do que um pequeno produtor, por exemplo? Tem essa diferenciação, Ricardo? Sim, Renata, muito boa colocação. A pesquisa, ela traz essa visão, essa fotografia por região, por estado
por cultura e por perfil de produtor. E o que você disse é muito certo. Determinadas culturas, por exemplo, soja, o nível de tecnificação, o nível de conexão é muito maior se nós compararmos, por exemplo, com hortaliças, vamos dizer assim. E dependendo de cada região, esses números também variam. Então, nós temos produtores de determinada cultura mais conectados e de uma determinada região e produtores de uma outra região, de outra cultura, menos conectados. Mas, de uma forma geral, todos caminham para estarem conectados, para terem tecnificação e para utilizarem aí todo o aparato que a tecnologia traz para o agronegócio. Muito bom. Ricardo, falando um pouquinho sobre a informação, né? Onde o produtor ele busca essa informação e a gente tem ali dois elementos fundamentais, que é a internet, mas sobretudo o WhatsApp e também TV. Já era algo esperado pela pesquisa? Olha, nós tínhamos como expectativa encontrar o produtor com maior adesão às ferramentas de comunicação instantâneas, digitais. Mas nos surpreendeu bastante. Só para você ter ideia e para compartilhar, 76% dos produtores utilizam atualmente o WhatsApp para falarem de negócios. Esse número ele é o dobro aproximadamente o dobro do estudo anterior. Então, nós entendemos que a questão da pandemia, a questão do cenário, a questão do momento que nós vivemos, acabou por levar o produtor a definitivamente se utilizar de ferramentas e recursos que até então ele não usava. Em relação aos meios de comunicação mais utilizados pelo produtor, nós temos a TV, a televisão, com aproximadamente 76% dos produtores aderindo à TV, e aí nós estamos falando Brasil, estamos falando de produtores de agricultura e de pecuária. Em seguida vem o rádio, com aproximadamente 71%. E aí nós temos aquela questão de região e de perfil de produtor, porque nós temos depois revistas, por exemplo, em que uma determinada cultura tem uma adesão maior e outra cultura e outra região tem uma adesão menor. Mas, eu vou te dar um exemplo da questão da revista. Em hortaliças, de uma forma geral, nacional, 36% dos produtores alegam que fazem a leitura de revistas segmentadas. Então, só para repetir, nós temos a TV com 76%, o rádio com 71%, e vamos colocar aí o exemplo da revista em hortaliça com 36%, além do WhatsApp, que veio num número muito superior ao estudo anterior, com 76% de uso pelos produtores. Muito bom. Para a gente caminhando aqui para o final, né? E óbvio que isso também eu gostaria de detalhar aqui, que foi um dos grandes pontos importantes da pesquisa, a questão de o nosso setor ele ser muito pessoal, presencial, ter muitas feiras aí espalhadas por todos os lados do nosso país. E claro, com o advento da pandemia, a gente fala que o agro também soube se reinventar e foi um dos setores que mais se repuseram assim bem rapidamente, né? Se readequaram. E isso é um ponto que eu gostaria de destacar com você. Os produtores estão habituados, então, a entender esse novo modelo, sentem falta também, por exemplo, dos dias de campo. O que a gente poderia detalhar nesse sentido das feiras e eventos presenciais, que é super importante também para os produtores? Claro, Renata. O agro, de uma forma geral, os produtores e produtoras são profissionais extremamente resilientes e flexíveis. E quando falamos que o agro não parou e não para,
tem muito desse posicionamento, dessa postura dos produtores. E para que você tenha uma ideia, e até para contextualizar, 64% dos produtores informaram que sentiram baixo impacto da pandemia nos seus negócios e que não houve grande mudança no seu dia a dia. Em relação aos eventos, evidentemente que durante esse período em que todos os eventos estavam suspensos, eles acabaram aderindo aí às ferramentas virtuais, participaram de cursos e eventos virtuais. Entretanto, eles alegam que voltarão aos eventos presenciais. Aliás, essa é uma característica do campo, do produtor de uma forma geral. Esse contato, essa relação humana, ela dificilmente será substituída pela tecnologia. Só para que você tenha ideia, o dia de campo é um dos principais eventos declarado pelos produtores como fonte de consulta e de aprendizado. Então, eu diria a vocês que assim que a pandemia acabar e os eventos presenciais voltarem, nós teremos, sim, a volta e a adesão dos produtores. Perfeito, Ricardo. Muito obrigada, viu, por trazer aí a mais recente pesquisa, Hábitos do Produtor Rural. A gente espera tê-lo aqui em outras oportunidades também, viu? Uma ótima noite, até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos. Conte conosco para o que precisarem. Obrigada.